Sejam bem-vindos ao seminário do PET Odontologia. Eu me chamo Ricardo Zapalá e hoje eu darei continuidade ao tema iniciado anteriormente pelo Gabriel Querubim, de harmonização orofacial. Bom, porém, diferente do tema que o Gabriel abordou anteriormente, foi sobre a toxina botulínica, hoje eu irei falar mais especificamente sobre preenchedores orofaciais. E, inicialmente, para podermos falar de preenchedores orofaciais, precisamos entender como que a nossa pele é dividida e como que os preenchedores vão agir. Para isso, eu vou passar um vídeo rapidamente e depois irei fazer pequenos comentários. The structure of the skin is supported by the extracellular matrix, or ECM for short, which gives the skin its unique elasticity and tensile strength. The ECM is a complex scaffold composed of proteins and fibers, mainly produced by fibroblasts. Its most abundant component is collagen, a protein that ensures the structural integrity of the skin. Fibroblasts stretch out through the collagen network, and the resulting mechanical tension regulates collagen synthesis. During the aging process, the collagen fibers deteriorate and fragmented collagen accumulates. As a result, the mechanical tension decreases and fibroblast activity is impaired, leading to decreased collagen production and an increase in collagen-degrading enzymes. This reduces skin integrity and promotes a cycle of structural loss. The gel is injected directly into the deep dermis, where it shows an immediate filling effect and corrects the localized loss of volume. In addition, the microspheres serve as a scaffold. This supportive scaffold promotes fibroblast activity and helps to trigger collagen neogenesis. Over time, the newly produced collagen network strengthens the tissue connectivity in the dermis, and the gel carrier begins to degrade. Simultaneously, penetrating macrophages slowly dissolve the microspheres. The gel regenerates the fibroblast collagen network and additionally stimulates elastin production. In this way, the skin regains structural support and elasticity, with skin quality improving visibly. Bom, então podemos observar que a pele perde elasticidade principalmente por conta da quebra das fibras colágeno, conforme envelhecemos, e os preenchedores orofaciais vão servir de arcabouço para os fibroblastos conseguirem produzir novas fibras colágenas, e depois os próprios preenchedores vão ser reabsorvidos. Sendo assim, observamos que os preenchedores orofaciais repõem o volume perdido, recuperando a convexidade do rosto e diminuindo as linhas e depressões adquiridas com o tempo. Mas a primeira vez que observamos algum composto ser utilizado como preenchedor foi em 1890, utilizando gordura autóloga, e durante os anos vários foram os materiais sendo utilizados, parafinas, silicones, colágeno bovino, metacrilato, porém todos causaram algum tipo de efeito colateral a longo prazo. E, mais recentemente, utilizamos o ácido hialurônico, que é encontrado, por exemplo, no humor vítreo. E o que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é um composto endógeno formado por polissacarídeos e glicosaminoglicanos de alto peso molecular, que está presente na matriz da derme também e é envolvido na reparação tecidual. Na odontologia, nós usamos um ácido hialurônico sintético, que possui ligações cruzadas, e dependendo do tipo de ligação desses tipos de ligações, varia a viscosidade do ácido hialurônico e também a duração do seu efeito. Quais são as características ideais para o ácido hialurônico? É que ele não seja alérgico, que ele seja aprovado pela Anvisa, que ele não seja carcinogênico nem teratogênico, ou seja, não venha causar um tumor e nem uma formação fetal, que ele não fique se distribuindo pelos tecidos após ser aplicado na região que a gente deseja, que ele cause uma mínima inflamação para poder ser reabsorvido posteriormente, que ele não cause alterações na pele, que possam ser visíveis, que ele seja durável e estável, para poder ter o tempo mínimo de ação
para que os fibroblastos consigam produzir novas fibras colágenas, que ele tenha um bom custo-benefício e seja fácil de aplicar. Além disso, ele tem todo ácido hialurônico tem um tempo mínimo de recuperação e que seja higroscópico justamente para atrair a água e conseguir hidratar a região e aumentar o volume da mesma. E quais são as indicações, né, para o uso do ácido hialurônico? É para restaurar o volume em áreas restritas, né, tratar de rugas faciais e de perda de volume subcutâneo, e sendo assim, reverter as características do envelhecimento e trazer mais equilíbrio e harmonia aos traços faciais da pessoa, dando um ar de jovialidade. Podemos aplicar o ácido hialurônico no subnasogeniano, o famoso bigode chinês, no lábio mentoniano, que é a linha da marionete, sulco nasojugal, que são as olheiras, na região malar, que é a maçã do rosto, no contorno e volumização labial e no volume do mento, né, aqui do queixo. E quais são as contraindicações? Pessoas que têm hipersensibilidade ao ácido hialurônico ou anestésico, né? Alguns tipos de ácido hialurônico já vêm com anestésico, ou os que não vêm, antes da gente fazer a aplicação, nós fazemos uma anestesia. Pessoas que têm algum distúrbio cardíaco, hepático, renal. Mulheres grávidas, lactantes ou gestantes é totalmente contraindicado. Pessoas que tenham antecedência de doenças streptocócicas. Locais que possuem tumores, algum processo inflamatório ou infeccioso, pessoas que têm tendência a desenvolver cicatrizes hipertróficas, normalmente, popularmente as pessoas confundem cicatriz hipertrófica com queloide, mas são contraindicados, pessoas que têm epilepsia não controlada, ou fazer injeção dentro de vasos sanguíneos também é totalmente contraindicado, além de pessoas que estejam fazendo tratamento de laser ou peeling químico. Bom, inicialmente temos que fazer uma análise facial, né, frontal, olhando de frente para o paciente, traçando uma linha que passe pela glabela e pelo nariz e pelo lábio, buscando as possíveis assimetrias e tentando relacionar com elas, se não tem relação com uma mordida cruzada, alterações de crescimento ósseo condilar, atrofia muscular ou paralisia facial. Fazemos ainda a análise da simetria dos terços da face e da simetria entre o lábio superior e o lábio inferior. Vemos ainda se há a existência do espaço interlabial, que deve se ter de 1 a 5 milímetros de espaço entre os lábios durante o repouso. Observamos que a asa do nariz tem tem o mesmo comprimento que o espaço intercantal, que é o espaço entre um olho e outro, e a largura da boca tem relação com a distância entre a íris de um olho ao outro. Observamos o arqueamento ideal da sobrancelha, traçando 3 linhas a partir da ponta da asa do nariz, uma passando pelo espaço intercantal, a outra passando pela pupila, sendo esse o ponto máximo da sobrancelha, e a última no canto externo do olho. Lateralmente observamos o paciente traçando inicialmente uma linha vertical. Observamos que o lábio superior deve estar 2 a 5 centímetros à frente, o lábio inferior deve estar junto da linha ou até 3 milímetros à frente, e o pogônio, que é um ponto no queixo, deve estar junto da linha ou até 4 milímetros à frente. Observamos ainda o ângulo nasofrontal, o ângulo nasolabial e o ângulo lábio-mentual, que são 3 ângulos nos quais nós traçamos linhas aqui próximo do osso frontal, né? Cada um com o ângulo nasofrontal, traçando esse ângulo aqui entre o nariz e a testa, né? O fronte, o ângulo nasolabial entre o lábio e o nariz, e o ângulo lábio-mentual traçando 2 linhas, uma que passa pela glabela e pelo subnásio, e o outro que passa pela glabela e pelo bogônio, sendo esses, né, subnásio e bogônio, 2 pontos próximos do queixo aqui. Bom, e temos diversas marcas de ácidos hialurônicos, os mais diversos valores, né, partindo desde R$ 291 até R$ 1.284, cada um obviamente tendo
a sua aplicação, diferença de viscosidade e o que temos que nos atentar nas aplicações, nas técnicas de aplicações. Inicialmente, a anatomia. Identificar dois forames principais, forame infraorbitário e forame mentual, pois nele iremos realizar as técnicas anestésicas, né? Técnica infraorbitária, técnica mentual, de preferência com anestésico de mepivacaína sem vasoconstritor para evitar a isquemia. Podemos fazer uma complementação ainda, seja antes de fazer a injeção ou posterior à injeção, de anestésicos tópicos. Qual a importância de fazer uma boa escolha entre a agulha e a cânula? Tem-se agulhas e cânulas de diversos comprimentos e de diversos calibres. E é importante fazer a escolha uma melhor escolha levando em consideração a área que vai ser aplicada, qual o tipo de ácido hialurônico, levando em consideração a viscosidade dele, né, para causar um menor trauma ao paciente e um menor edema, conseguindo levar também o material no exato local que deseja-se fazer o preenchimento. O primeiro local que nós podemos fazer o preenchimento é o sulco nasolabial, o famoso bigode chinês, que temos o objetivo de devolver o volume do terço inferior da face, diminuir rugas estáticas gravitacionais e fazer uma hidratação profunda da derme, né? São três pontos de aplicação, fazendo apenas uma punção. Coloca-se a agulha até o final e vai retroinjetando 0,05 ml. Depois direciona a agulha para o lado da ponta do nariz, fazendo a retroinjeção e posteriormente um pouquinho mais abaixo, como é mostrado aqui nessa foto. Aqui nós observamos o antes e o depois de uma paciente. Observamos que o sulco nasolabial dela está bem pronunciado e depois no pós-operatório imediato já se observa que ele praticamente foi totalmente preenchido, né? Não se observa mais a presença dele. Podemos fazer injeção também na região das têmporas, objetivando devolver a convexidade do rosto, a sustentação externa do olho, produzir uma leve elevação da sobrancelha e atenuar as rugas pró-orbitárias nesta região. Aqui observamos um antes e um depois da paciente. No antes é possível observar que as têmporas elas estão bem marcadas, né, com uma concavidade bem pronunciada, e no depois já se observa que praticamente o rosto dela voltou a ter a convexidade, né, voltou a ter uma convexidade natural. Podemos fazer ainda a aplicação no zigoma, ou conhecido como maçã do rosto, objetivando também devolver a convexidade, a sustentação externa do olho nessa região mais infralateral, elevar um pouco o fim da sobrancelha e atenuar as rugas paraorbitais existentes nessa região. E como é feita a aplicação? É traçado inicialmente duas linhas, uma do canto da boca até o canto externo do olho e a outra da asa do nariz, do canto externo da asa do nariz até o tragus. Iremos traçar uma terceira linha exatamente na bicentriz do ângulo formado pelas duas primeiras. Então, depois de ter traçado essa terceira linha, escolheremos outros 3 pontos além do ponto de punção. Então, aqui tem um esqueminha de 4 pontos, né? O ponto da punção representado pelo azul e os demais pelos pontos roxos. Coloca-se a agulha até o final e vem retroinjetando 0,1 ml a cada ponto desejado. Aqui nós observamos antes e depois da paciente, observamos que no antes ela tem não tem uma maçã do rosto tão proeminente, né? No pós-operatório imediato você já consegue observar uma maior volumização desse terço médio da face. Podemos fazer a aplicação ainda na região aqui de sulco do sulco nasogeniano, nessa região de olheiras, para devolver o volume orbital, diminuir o sulco pálpebro-malar, região de sulco pálpebro-malar, e diminuir também o sulco nasojugal. Bom, nessa técnica preconiza-se o uso de cânulas, né, uma cânula de 25G, justamente prevendo a segurança
sendo que a cânula tem que ser de ponta romba para evitar hematomas e também melhorar a segurança quanto da técnica de aplicação, por ser uma região tanto quanto delicada, certo? Aqui observamos uma paciente em três momentos em três momentos, né, de atendimento. O primeiro, pré-cirúrgico, observa-se olheiras bem profundas. O segundo, já observa-se que praticamente não tem olheiras. E o terceiro foi após a segunda aplicação de ácido hialurônico, observa-se que já quase não se vê mesmo ali marca de olheira no rosto dela. Bom, ainda é possível fazer a aplicação no lábio para devolver o contorno e o volume e projeção do lábio, definindo assim as colunas e filtros labiais, e diminuir a ritidez que ele vai ficando, e as rugas pré-orbitárias também. No contorno do lábio, nós temos que respeitar sempre a linha mucocutânea, fazendo a aplicação na linha mucocutânea, sempre da região de comissura em direção à região central, né? Eu faço a punção na região da comissura, coloco a agulha o mais na região central possível e venho retroinjetando, certo? A cada punção fazer a aplicação de 0,05 ml, né, fazendo a retroinjeção de 0,05 ml de ácido hialurônico, sempre utilizando uma agulha, por exemplo, de 13 milímetros. Para aumentar o volume, né, do lábio na região de tubérculos, a preferência a utilização de cânulas, e aí é importante traçar linhas até um pouco mais externas que a comissura labial, para usar de referência e vir retroinjetando de 0,05 a 1 ml de ácido hialurônico, e o tubérculo central faz a aplicação de 0,025 a 0,05, utilizando uma cânula. Aqui nós utilizamos outros dois pontos, né? Pontos no lábio superior, as pontinhas do arco do cupido, e no lábio inferior pontos análogos, né, opostos a ele, também fazendo a retroinjeção de 0,05 a 0,1 de ácido hialurônico. Bom, no vídeo podemos observar que a profissional coloca a agulha até o final e vem retroinjetando, e depois vai massageando levemente, fazendo alguns movimentos para melhor acomodar esse material. Aqui um antes e depois de uma paciente, podendo observar bem nitidamente como melhorou o contorno e aumentou o volume de seus lábios. Uma última aplicação que nós podemos fazer a utilização é a aplicação em mento, para devolver a convexidade dessa região do mento, né, que é do queixo, e atenuar rugas e possíveis celulites.
nesse vídeo nós podemos observar que a profissional também fez a retroinjeção do material, certo? E após fazer a retro, e sempre que ela fazia a punção, fazia uma aspiração para confirmar que não atingiu o vaso sanguíneo, e sempre após a aplicação final, utilizou um anestésico tópico ou um creme para poder massagear e melhor acondicionar o material no tecido. Bom, possíveis complicações: necrose, equimose ou hematomas, nódulos, reação alérgica, efeito Tyndall, embolia pulmonar. Necrose devido a excesso de anestésico ou até mesmo injeção do material dentro de vasos sanguíneos. Equimose e hematomas por conta de uma técnica errônea ou também de acertar algum vaso sanguíneo. Os nódulos podem ser evitados, principalmente fazendo a questão da massagem, né, para poder melhor distribuir o material, mas estão relacionados a um erro de técnica normalmente. Reação alérgica, ela, apesar de ser algo que se contraindica e normalmente já termos descoberto na anamnese, algo que pode acontecer até 6 meses depois. Então, se caso necessário, nós vamos ver como proceder. Em casos mais leves, é possível utilizar a hyaluronidase, e em casos mais severos, entrar também com corticoides orais. Efeito Tyndall é justamente a atração de muita água, então ele deixa a região mais arroxeada, um pouco arroxeada, e embolia pulmonar podendo ser necessário até mesmo um atendimento médico, um acompanhamento médico. Bom, como eu falei anteriormente, para a maioria dos casos, né, nós iremos utilizar a hialuronidase, que é uma proteína que degrada o ácido hialurônico. Sendo assim, como eu vou fazer a reconstituição dela? Vai diluir todo o pozinho dela nos 5 ml de soro e fazer aplicações de 0,1 a 0,2 ml nos locais desejados para retirar, digamos assim, né, para degradar o ácido hialurônico. Bom, como conclusões: conheça o seu paciente, faça uma boa anamnese, veja quais são as expectativas dele, quais são os anseios que ele tem. Não padronizar pontos e doses, pois para cada paciente a quantidade de doses pode ser diferente, os pontos podem ser diferentes devido a diferentes anatomias. Não realizar os procedimentos cautelosamente para evitar qualquer dano ao paciente. Se tiver que errar, que seja por falta e não por excesso. Por excesso, nós vemos diversos exemplos de famosos que excederam demais na quantidade de procedimentos estéticos e perderam tanto quanto da sua expressão facial. E na dúvida, não realize o procedimento. Bom, gostaria de agradecer muito a doutora Lídia Andreatta e a doutora Rafaela Garmos por aceitar prontamente nos orientar nesse seminário, bem como os pós-graduandos, o doutorando Silvio Bellini e o Vitor Condo. E não posso deixar de agradecer também ao meu colega e amigo Gabriel Querubim, que igualmente ano passado estivemos juntos fazendo um seminário. Bom, esse ano um pouco diferente por conta das nossas complicações, né, por causa da toda a situação mundial, mas agradeço demais a ele. E muito obrigado a todos que nos prestigiaram e nos prestigiam e prestigiam o PET e todos os nossos seminários.